Hoje nós estamos aqui no quadro Dica de Beleza, onde vamos falar com a profissional, a esteticista Dani Ciara, ela que vai estar explicando e tirando algumas dúvidas importantes referente então à micropigmentação. Dani, há muitas dúvidas relacionadas a este assunto tão importante. Há uma diferença entre dois procedimentos que as mulheres acabam tendo dúvida. Explica hoje um pouquinho para nós, no nosso quadro de beleza, a diferença desses dois procedimentos e quais são esses procedimentos. Isso. Nós temos o procedimento de micropigmentação e o procedimento de microblade. O que é a micropigmentação? A micropigmentação nada mais é que um implante de pigmento dentro da pele, né? Onde a camada correta da micropigmentação é a segunda camada, derme papilar, e eles têm o objetivo de preencher as sobrancelhas, dar formato, né? E deixar um design definitivo, né? Que vai durar um certo tempo e vai ajudar a mulherada ali a facilitar o dia a dia. Bom, entre esses dois procedimentos há uma diferença, né? Isso. A micropigmentação e a microblade, a principal diferença é o instrumento que é feito, o procedimento. Os dois procedimentos são implantado pigmento dentro da pele, né? A diferença que a gente pode citar é que na micropigmentação a gente utiliza o dermógrafo, que é este aparelho aqui, um aparelho elétrico, onde ele tem uma agulhazinha que é conectado, uma agulha descartável, né? E ele vai implantando pigmento dentro da pele. E na microblade, a gente utiliza o tebore, que é uma ferramentinha de alumínio, com uma laminazinha também na ponta, também descartável, e a gente tem feito esses fios manuais, né? Essa é a primeira diferença entre as duas técnicas. E a micropigmentação, eu posso fazer efeitos de esfumado nas sobrancelhas, e na microblade eu posso fazer efeitos de fios mais realistas, mais fininhos e alguns esfumadinhos leves também. Quais são os cuidados antes de fazer esses procedimentos? Os principais cuidados antes de fazer o procedimento é pesquisar muito bem o profissional que você vai escolher para fazer, né? A cliente tem que estar com a saúde em dia, não pode estar fazendo um tratamento com remédios fortes. Tem algumas doenças que se a cliente tiver, ela não pode fazer o procedimento, né? Por exemplo, lúpus. Por exemplo, se ela tiver com uma diabetes atacada, ela não pode estar fazendo procedimento. Gestante também, ela tem que ter uma orientação médica para poder fazer o procedimento. Então, tem alguns cuidados que a cliente tem que ter antes de fazer, mas o principal, se a saúde estiver em dia e estiver tudo bem com a cliente, é ela pesquisar muito bem, né, os trabalhos do profissional que ela escolheu fazer, ela conhecer o profissional primeiro antes de fazer um design simples para ver como é o atendimento do profissional, para ver como é o ambiente onde ela vai ser atendida. Então, esses cuidados assim são essenciais. Casos de erro, há reversão desse procedimento? É muito complicado dizer, porque a princípio o que você enxerga numa pessoa que faz a micropigmentação é o desenho, né? É o design. Então, se o design estiver errado, se ela não pesquisou bem o profissional errou na hora de fazer a sobrancelha dela, fez o design errado, uma está diferente da outra, então ela deve fazer a remoção, né, que é a despigmentação a laser. Tem vários tipos de despigmentação, mas a mais eficaz é a laser. Quais são os cuidados após o procedimento? Os cuidados principais é não lavar em água morna, água quente do banho, não pode lavar o rosto em água morna, tá? Por pelo menos 15 dias. Uma exposição excessiva ao sol também não é bom. Por exemplo, você vai fazer um bronzeamento, então você não pode ficar com a sobrancelha exposta ao sol por um período muito longo, que ela vai ressecar e ela vai danificar a micropigmentação.
O uso de produtos também, produtos de limpeza, por exemplo, demaquilante, sabonete, não pode esfregar sabonete na região da sobrancelha. E também arrancar as casquinhas, isso é muito importante, porque no processo de cicatrização pode ser que coce um pouco. Só que as unhas nossas são muito bacterianas, né? Então carregam muitos micro-organismos. E quando a gente coça a sobrancelha, às vezes a gente não só arranca o pigmento, como pode causar uma infecção. Então, coçar a sobrancelha e arrancar as casquinhas do processo de cicatrização não pode. Dani, hoje em dia a procura por esses procedimentos são muitos, né? Sim, cada vez maior. E hoje em dia também não é só feminino que a gente faz micropigmentação. A micropigmentação masculina está começando a aparecer, principalmente em casos de defeito na sobrancelha ou de cicatriz. A gente faz essa reconstrução usando a micropigmentação. Hoje em dia não só a região da sobrancelha, mas também outras partes estão aderindo à pigmentação. Sim, a gente tem a maquiagem semipermanente, né, que é a micropigmentação labial, e o delineado de olhos. Pode ser feito só em cima ou só inferior também. A micropigmentação labial pode ser feita tanto com o efeito batom, que é um efeito mais forte, mais marcado, como o revitalização, que é só deixar o lábio mais rosadinho, faz também. Então, na hora que você marcar esse primeiro design com a profissional, você vai perceber se ela força muito na sua cabeça para tirar os pelinhos, se ela faz a marcação correta, se ela te explica quais são as diferenças das suas sobrancelhas, porque é normal a sobrancelha não ser igual à outra, tá? Na hora que vai tirar, se ela raspa muito a pinça na sua sobrancelha, isso tudo são sinais de que a profissional tem mão pesada. Então, assim, como a micropigmentação cresceu muito, tem muitas profissionais boas e também tem muitos profissionais que não são tão capacitadas para fazer esse procedimento e ter um sucesso, né? Então, a gente depende muito, 50% é do trabalho da profissional e 50% é do cuidado da cliente pós-procedimento. Mas esse trabalho dessa profissional é imprescindível que seja um trabalho de profundidade rasa, né? Na profundidade correta. E se ela tem a mão pesada, isso não vai acontecer. Por isso que, ao passar do tempo, tem procedimento que acaba ficando azulado, acaba ficando muito chumbado, é porque foi implantado o pigmento na camada errada. E aí a pele não consegue se regenerar, não consegue fazer o processo das células, né, se renovar, e não consegue jogar esse pigmento fora. Aí ele vai azulando e vai ficando feio, né? Ou seja, o que era para ser um procedimento simples pode causar aí um grande transtorno para o cliente. Isso, exatamente. O que vai mexer muito com a autoestima da cliente, né? Que acaba ficando triste, né? Cabisbaixo, que ao invés de ser um procedimento bom, bem sucedido, né? Que vai trazer alegria e autoestima para a cliente, vai ser o contrário. Dani, para aquelas pessoas que não podem aderir ao procedimento, qual seria a dica hoje que você pode passar para os nossos telespectadores, tanto homem quanto mulher, pois cada dia mais o mundo da estética vem se renovando e os homens também aderindo, né? Isso. O design de sobrancelha simples é sempre indicado tanto para homem quanto para mulher, né? E o ideal é você ter confiança numa pessoa e ficar só naquela pessoa, né? Não ficar mudando de profissional para profissional, porque cada profissional tem uma maneira de fazer o design. Então, se você tem uma sobrancelha que já é bonita e não pretende fazer micropigmentação, fica só com a sua profissional. Faz rena, tem tinturas hoje para sobrancelha quando você quer uma sobrancelha mais marcada, e também use sombras, né? Na sobrancelha não indico usar lápis, mas sim sombra na cor marrom, tem marrom mais escuro, tem marrom mais claro, mas sempre sombras.